Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Muitas pessoas têm a vontade de contar uma história, seja a sua própria história, seja uma história do mundo real, ou uma história inventada, tirada do fundo da sua cabecinha, da sua imaginação e das sinapses que fazem seu corpo funcionar. Muitas pessoas têm... Dentre as pessoas que querem contar histórias, o George R.R. Martin, o autor de Crônicas de Gelo e Fogo, que foi adaptado para a TV como a série Game of Thrones, divide os contadores de história em dois tipos: os arquitetos e os jardineiros. O jardineiro, ele planta uma semente, ele tem uma semente de uma história e ele planta ela, e ele vai dar tudo que é necessário para que essa semente cresça e se torne uma história de fato. Então ele vai dar ideias, vai dar personagens, vai dar água, luz do sol e nutrientes necessários para que essa história cresça e se desenvolva, que nem uma plantinha. Só que ele não consegue prever para onde essa planta vai crescer. Se ela vai se tornar uma árvore grande e vistosa, se vai se tornar um monte de galinhos, ou será que ela vai se retorcer e curvar ao longo do crescimento? Não se sabe. Mas conforme ela for crescendo, ele vai também regando mais um lado ou outro, trocando os nutrientes, tomando cuidado para que não cresçam, para que não se desenvolvam animais que podem devorar a planta. Se um galho está entrando por uma janela do vizinho, ele corta esse galho. Então o jardineiro é o contador de histórias que deixa a história crescer de uma forma mais orgânica, vai crescendo ela, vai só dando o necessário e vai podando e incentivando o crescimento dela ao longo do tempo. Já o arquiteto é aquele que, antes de executar a história, ele planeja ela inteira. Ou seja, assim como o arquiteto que não sai construindo a casa e vê onde é que vai dar, ele primeiro faz um desenho da casa, vê os materiais necessários, começa a juntar as pessoas necessárias para criar essa casa da melhor forma possível, e aí sim começa a operação de construir a casa e fazer ela sair do chão. Mesma coisa com um contador de histórias desse tipo. Ele primeiro vai planejar a história, falar onde terão as tramas, as reviravoltas, o início e o fim da história, e aí quando tiver tudo necessário, tudo bem esquematizado, tudo fazendo sentido dentro daquele molde que ele se propôs, ele sim senta e torna essa história real. Seja chamar os atores e gravar para um filme, série, coisa do tipo, seja sentar e desenhar ou escrever. Independente da forma como uma história é construída, seja como um arquiteto ou como um jardineiro, nada impede que uma história tenha um final que desagrade os leitores, os consumidores, no sentido de a pessoa que consome uma história. O que eu quero dizer é que eu não estou nem entrando no mérito de uma história ter um final tecnicamente ruim. Porque existe uma grande diferença entre algo ser ruim e você gostar de algo. Você pode gostar de algo ruim e você pode não gostar de algo bom. É uma questão de técnica e mérito, tipo... Tem quadrados que são quadrados perfeitos e tem quadrados que são tortos. É uma questão objetiva, técnica, você olhar para esses dois quadrados e comparar qual deles é um quadrado que a gente considera perfeito, ou seja, que tem os vértices em 90 graus, e um quadrado que não tem os vértices em 90 graus. Por definição, este quadrado é um quadrado perfeito e este quadrado não é. Mesma coisa, um filme, uma série, um quadrinho, você pode analisar o roteiro de uma forma objetiva e chegar ao resultado de que este roteiro é bem feito, este roteiro é bom, e este roteiro não é bom. E isso não quer dizer que você não vai gostar de um roteiro que tecnicamente é bom e você vai gostar de um roteiro que tecnicamente é ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mesma coisa. Não é porque um quadrado é torto que você não vai gostar dele. Muita gente prefere quadrados tortos do que quadrados certinhos, 90 graus. Ou seja, eu nem estou dando mérito de uma história ter um final objetivamente ruim. Um final não condizente, com buracos de roteiro que não encaixe na trama. Que até poderia fazer um vídeo comentando sobre histórias que tem um final objetivamente ruim por todas as métricas possíveis e uma história que só foi controversa. Eu tô falando isso porque, recentemente, um dos meus mangás favoritos teve a sua adaptação chegando ao fim. Ataque dos Titãs. O título original, Shingeki no Kyojin. É um mangá que fala sobre o futuro da humanidade que está sendo ameaçada da extinção por conta de criaturas gigantes, devoradores de carne chamadas gigantes. Titãs. O mangá terminou, tem o quê? 3 anos. Terminou em 2019 ou 20, sei lá, terminou tem muito tempo. Só que, por conta das pessoas preferirem a forma preguiçosa de consumir uma história de forma passiva do que de uma forma ativa, ou seja, muita gente prefere, a maior parte do povo prefere sentar e deixar uma coisa passar por uma tela enquanto ela só observa essa coisa passando, do que ter que ativamente olhar e ler um conteúdo em uma página, coisa do tipo. Por isso que filmes e séries são mais populares que livros e quadrinhos. Ou seja,
muita gente leu o quadrinho e agora muita gente viu o final do anime. E quando o quadrinho terminou, já houve uma discussão se o final era bom ou ruim. Muita gente odiou o final, muita gente gostou e tal. E agora essa discussão aumentou porque o anime terminou. E isso me trouxe à tona isso. Muita gente comenta que, cara, pra mim não tem como rever um filme, uma série, um quadrinho, um livro, um musical, qualquer coisa, se o final for ruim, porque pra mim já estragou a coisa. Eu tenho uma visão particular sobre isso, mas é interessante isso, e eu quero discutir com vocês isso hoje. Um final ruim compromete toda a obra? Vamos pensar em alguns exemplos. Eu não vi Guerra dos Tronos, a série. Eu não vi Lost, que são dois grandes exemplos de histórias com final que desagradou muito dos consumidores, dos fãs, das pessoas que investiram tempo naquilo. Mas eu sou muito fã de Star Wars. E os 3 últimos filmes, bom, eles não são filmes bons do ponto de vista técnico. Assim, o roteiro deles é pífio, tá ligado? É terrível. Como um todo, assim. Uns mais que outros, mas assim, como um todo, o roteiro é bem capenga. E assim, eu consigo perfeitamente consumir qualquer outra coisa de Star Wars sem ter nenhum problema com esses 3 últimos filmes. Mas Star Wars é um caso à parte, porque Star Wars é um universo muito grande. Então, enquanto que os 3 últimos filmes, sei lá, acontecem em Brasília, nada impede de consumir uma história do Maranhão sem ter nenhuma conexão com aquilo, tá ligado? Então, Star Wars não entra realmente nessa seara. Isso acontece muito com animes e mangás e jogos japoneses. Porque eu sou uma pessoa que cresceu nos anos 2000. Eu fui bombardeado por produtos feitos para vender brinquedos. Yu-Gi-Oh!, Digimon, Pokémon, Bakugan, sei lá, Beyblade, Medabots. Acho que eu falei Beyblade 2 vezes, mas tudo bem. Eu consumi muito disso, fui bombardeado desse tipo de coisa, que era um anime, um desenho, um produto televisivo feito para vender um produto. No caso, Beyblades eram os brinquedos, Yu-Gi-Oh! Era o jogo de carta, e por aí vai. E tem uma coisa que me incomoda profundamente na maior parte dessas obras, assim, de vender coisa. Porque todas elas começam muito básicas, é sempre... é um grupo de crianças que estão num bairro e fazem um torneio entre si. E aí uma delas ganha, chama atenção e começa a ir para um torneio regional, depois um torneio nacional, um torneio mundial e coisa do tipo. Todas essas histórias que eu falei tem isso, tem um torneio assim. E até esse momento é só crianças brincando com seus brinquedos. Então, é o pessoal jogando carta, são os moleques jogando bolinha de gude que vira dragão, é o pessoal jogando peão e coisa do tipo. É só um anime de esporte, essencialmente. Só que sempre tem algum momento, na droga dessas obras, em que na verdade é revelado que a coisa é muito maior. Que na verdade tem espíritos por trás daquilo, que são alienígenas, que são deuses, anjos, reencarnações de guerreiros antigos. Sempre inventam alguma besteira dessas. Isso me brocha tanto. Tipo assim, eu consigo relevar o fato de que nessas obras o mundo gira em torno desse brinquedo. Por exemplo, em Yu-Gi-Oh!, na série Yu-Gi-Oh! Vrains, os seguranças de empresas e conglomerados internacionais usam cartas para proteger a empresa. Os seguranças de agências de segurança internacional, sabe, diplomatas, tipo, protegem os seus alvos com cartas. Isso é ridículo pra caralho. Mas nesse tipo de obra, o mundo inteiro gira em torno daquilo. Então, por exemplo, no Beyblade, que é um desenho de jogar peão de metal, tá ligado? No final da primeira série, tem... Os russos estão fazendo experimentos, criando crianças geneticamente modificadas para jogar Beyblade melhor, que usam pistolas como lançador de Beyblade e que tem espíritos ancestrais feitos em laboratórios cheios de mágoa e dor para dominar o mundo. Que porra é essa, irmão? Tá ligado? E um desenho que acabou sendo um pouco diferente em relação a isso é Medabots, que é um anime sobre robôs de briga, robôzinhos de porrada. E durante quase todo o anime é só isso, são só torneiozinhos e briguinhas de tem um pessoal que quer roubar pra revender os robôs. Os robôs que dão defeito, alguém que teve o robô quebrado, roubado, tá ligado? Traminhas bem básicas, mas tem os torneiozinhos, tem as competições e tal. Aí no final vai e revela que na verdade os robôs são reencarnações de guerreiros alienígenas de uma guerra que aconteceu há muito tempo. Isso me brocha tanto. Isso aconteceu também com um jogo que eu joguei recentemente chamado LBX, que é basicamente Medabots, só que sem ser Medabots. É feito pela mesma empresa que fez Yokai Watch, que é Digimon, que é de Pokémon, só que sem ser Pokémon. É a empresa especializada em fazer cópias de Pokémon. E eu joguei LBX porque é Medabots, tá ligado? É robô de briga.
E no final você acaba salvando o primeiro-ministro do Japão usando um robozinho de 10 centímetros brigando com outro robozinho de 10 centímetros. E depois você ainda salva o mundo usando um robozinho de 10 centímetros. Isso me incomoda profundamente, porque essas histórias costumam deixar pro final essa revelação de que na verdade as coisas são muito mais sérias, as apostas são muito mais altas do que o esperado. Eu consigo gostar dessas séries ainda assim. Eu ainda gosto de Yu-Gi-Oh! Apesar de ter... O primeiro Yu-Gi-Oh! Nem tanto porque tem uma diferençazinha aí. Mas os outros Yu-Gi-Oh! Em que o mundo gira em torno do jogo de cartas e que na verdade as cartas são espíritos antigos, demônios, alienígenas e... É muito ridículo. E eu sempre vou ter isso na cabeça. Mas eu gosto tanto que eu consigo relevar isso. Eu consigo aceitar e eu consigo... Quando chega no final dessas obras eu rio. Porque é ridículo. Pra mim virar uma grande comédia. Mesma coisa com outras obras em que isso acontece, tá ligado? Mas tem obras em que eu não consigo fazer isso. E eu consigo entender perfeitamente. Quem olha e fala, cara, eu não consigo mais ver Indiana Jones com os últimos 2 filmes sendo ruins. Eu entendo perfeitamente isso. Eu entendo você, tipo, ver... Fora que Indiana Jones e filmes, tipo, tem partes, tá ligado? Você pode ver só Caçador de Arca Perdida ou Tempo da Perdição. Não precisa ver a Caveira de Cristal. Mas uma hora continuada, tipo, um quadrinho. É difícil você conseguir ler o quadrinho sendo que é uma coisa única, tá ligado? Tipo, Esposas Bruxas é um quadrinho que eu gostei, só que o final é terrível e é incompleto, é largado. E eu fiquei... Dá um gosto ruim, tá ligado? Porque assim, essas obras únicas, tá ligado? Uma coisa só, que o final é ruim, eu não tenho gosto tanto assim pra ler. Mas não é como se comprometesse a obra, porque ainda tem momentos bons, ainda tem coisas legais ali que eu gostei. Isso acontece muito com o jogo. A minha franquia favorita de jogos de videogame é Resident Evil. Eu amo todos eles, até os ruins. Eu gosto do universo, dos personagens, da trama, das conspirações e tal. Só que todo Resident Evil tem a parte final que é uma merda. Toda parte, tipo, todo jogo tem o início que é muito foda, o meio que é interessante e o final que é ruim. O primeiro Resident Evil é a mansão que é foda, e depois o jardim que é foda e o laboratório é uma merda. O segundo são as ruas da cidade que são fodas, a delegacia que é foda, o esgoto que é foda e o laboratório que é ruim. O 3, as ruas são fodas, a torre do relógio é foda e a fábrica é ruim. Todo Resident Evil tem um final que é ruim. E tipo assim, e quando eu jogo esses jogos eu passo horas e horas e horas e horas. Eu já terminei tudo que eu tinha pra fazer nas partes boas, mas eu só não quero ir pra parte ruim porque... de novo passar pelo laboratório, fazer o quebra-cabeça lá de purificar água e tal. Então assim, do meu ponto de vista pelo menos, finais ruins não comprometem obras boas. Eu ainda vou gostar delas. Só que sempre ficar com aquele alfinete assim no fundo da cabeça que fala: tu sabe que daqui a pouco vai começar, né? Vai começar aquela parte ruim, vai revelar que aquele personagem na verdade é o irmão de alguém, que é filho de alguém e tal. E dá uma brochada. Não promete. Então, tipo, eu ainda jogo Resident Evil 3, eu ainda jogo Resident Evil 2, o 1, tudo eu jogo. Eu ainda leio. De vez em quando eu olho as Esposas Bruxas porque tem umas ideias legais. Eu adoro. O final de Choque de Distância, assim, eu não desgosto. Eu gostei do final de Choque de Distância. Mas tem várias coisas assim que eu... Foda, hein? E agora eu queria saber da opinião de vocês. Vocês deixam de consumir coisas que vocês gostavam porque o final é ruim? Quando o final é ruim pra vocês estraga completamente uma obra? Eu posso também eu penso fazer um vídeo mais pra frente falando sobre isso, sobre obras que foram estragadas por conta do final completamente. Mas aí é outro assunto. Hoje eu queria realmente ter essa discussão sobre, será que o final ruim destrói uma obra? Bom, eu espero que você gostar de vídeo e ficar interessado em conhecer obras que o final pode não ser tão ruim, ou obras que você consuma ignorando o fato do final ser ruim. Se você não gostou desse vídeo, volta aqui semana que vem que eu faço vídeo pra você. Eu vou ver isso no próximo vídeo. Comenta aí, por favor, quero muito saber a opinião de vocês sobre essa questão. Comenta aí obras que o final também é ruim, que comprometeu pra você ou não. E vai ser no próximo vídeo. Falou!